Já tem um bom tempo que a Apple está preparando uma nova era de produtos ultra finos para se destacar no mercado. Só esse ano tivemos 3 grandes exemplos dessa nova estratégia. O iPad Pro M4, que por sinal é o dispositivo mais fino já lançado pela empresa, e lembrando que tem vídeo de unboxing de primeiras impressões dele aqui no canal, vou deixar o link aqui na descrição. O Apple Watch Series 10, que chegou em setembro, representando o relógio mais fino da marca, e o recém-anunciado Mac Mini M4, com um corpo impressionantemente compacto. Para 2025, os rumores apontam que a Apple prepara a estreia de uma edição ultra fina do iPhone 17 para alavancar as vendas. Ele pode ser chamado de iPhone 17e, deve substituir o atual iPhone 16 Plus, que continua não indo bem nas vendas, e no que diz respeito às especificações, ele ficaria entre o iPhone 17 e o iPhone 17 Pro, podendo ainda ser o iPhone mais caro já lançado pela Apple até hoje. Mas qual o objetivo por trás dessa decisão de celular ultra fino? O que a Apple quer com isso? E mais importante ainda, quais são as principais preocupações dos usuários? O que a gente vai ganhar? E o que é que a gente vai perder? Antes de responder tudo isso, bora voltar para o passado. A última onda de celulares ultra finos aconteceu há 10 anos atrás. Em 2014, nós tivemos uma verdadeira explosão de celulares que só tinham a prioridade de ser um mais fino que o outro, mesmo em detrimento de bateria, de tela, de especificações e de, claro, durabilidade. Essa tendência era popular quase que exclusivamente em meio às fabricantes chinesas, e a Gionee foi uma das primeiras empresas que se destacaram nesse segmento com o Elif S5.5, que foi lançado em fevereiro de 2014 com, adivinhe só, 5,5 mm de espessura. Em setembro do mesmo ano, a Gionee apresentou o Elif S5.1, que, é claro, tinha 5,1 mm de espessura, e a partir daí a disputa acirrou de verdade. No mês seguinte, em outubro, a Oppo apresentou o R5, um celular ainda mais fino que o Elif e que só tinha 4,85 mm de espessura. E em dezembro, a Vivo lançou o X5 Max, com 4,75 mm de espessura. O que eu noto em relação ao passado, em relação àquela época de 2014, é que as empresas estavam só querendo causar burburinho, basicamente, chamando atenção para que elas sejam destacadas no mercado de uma forma ou de outra. Hoje em dia, a Gionee ainda é minúscula em relação às concorrentes, já a Vivo e a Oppo, que inclusive é dona da marca OnePlus, são duas das maiores fabricantes de smartphones do mundo. E nesse mesmo ano, em 2014, a Apple insistiu em lançar o iPhone 6 e o iPhone 6 Plus com o corpo mais fino de todos. Eles tinham 6,9 e 7,1 mm de espessura, respectivamente. Eu até tenho um iPhone 6 aqui comigo e eu acho esse design absolutamente incrível, gosto muito do quão fino ele é, e pra mim esse ainda continua sendo um dos melhores designs que a Apple já lançou. Inclusive, eu ainda quero fazer um vídeo sobre como eu uso o iPhone 6 hoje em dia. Se vocês têm interesse em um vídeo assim, me conta aqui nos comentários. Só que esse corpo mais fino do iPhone 6 veio com um enorme contraponto: o Bandgate. Esse caso ficou conhecidíssimo ao redor de todo mundo e tratava justamente da fragilidade da construção da dupla iPhone 6, que agora podia dobrar e envergar com muito mais facilidade em acidentes, como quando você sentasse em cima dele, por exemplo. Isso foi melhorado no iPhone 6S do ano seguinte, com o uso de um alumínio muito mais resistente, e desde então a Apple tem melhorado bastante a resistência dos seus smartphones. O próprio iPhone 16 Pro Max está mais rígido do que nunca e não dá o menor indício de que ele pode dobrar. Se isso era questão há 10 anos atrás, hoje em dia com certeza não é mais. Tá bom, eu falei, mas não falei ainda sobre os smartphones dobráveis, né? Pois então, atualmente o Huawei Mate X-T, o primeiro dobrável trifold do mundo, é o mais fino com espessura de apenas 3,6 mm quando tá totalmente aberto. Claramente muito mais fino do que aquele Vivo X5 Max, com 4,75 mm de espessura em 2014. Só que aqui eu não estou considerando o segmento de dobráveis porque eu acredito, na minha opinião, eles são uma categoria totalmente à parte, justamente porque o método de pesquisa e de desenvolvimento são diferentes dos smartphones tradicionais. Mesmo assim, esses smartphones provam que é completamente possível construir um smartphone ultra fino sem comprometer em nada a durabilidade, como é o caso do muito resistente Galaxy Z Fold 6 da Samsung. Mas o que é que deu errado então naquela onda de celulares ultra finos de 2014? E o melhor, como é que a Apple pode aprender com os erros? Naquela época, smartphones eram uma novidade que tinham, sei lá, só 7 anos, e os usuários realmente percebiam uma mudança ano a ano em relação às especificações, design e tudo mais. Hoje em dia, existem sim avanços a cada nova geração, só que eles são muito mais sutis, e por isso hoje em dia muita gente acredita que os celulares atuais não têm tantas inovações quanto antes. De qualquer forma, a questão é que aqueles celulares ultrafinos caíam em um limbo muito esquisito. Eles não eram potentes o suficiente porque tinham um processador intermediário que era bem
fraco em relação aos celulares mais potentes daquela época e ainda perdiam em vários outros componentes. Como o celular tinha esse objetivo de ser muito mais fino, a bateria precisava ser muito menor e isso comprometia bastante o uso. Sem falar que naquela época as telas eram muito mais grossas, então as empresas ainda precisavam equilibrar isso cortando em outras áreas, como as câmeras. Sensores grandes são infinitamente melhores e ocupam muito mais espaço. Então as empresas acabavam priorizando sensores menores e muito mais simples. Só que isso resultava em uma menor qualidade de imagem. E ainda tem a questão da construção. Como o chassi interno precisava ser muito mais fino, as empresas acabavam usando um material muito mais básico, mais simples e mais maleável para atingir a espessura desejada. E isso, claro, resultava em uma menor durabilidade. Eu realmente gosto muito dessa ideia de celular ultrafino, só que na época realmente não tinha como isso funcionar, já que muitos componentes internos dos smartphones ainda precisavam de muito, mas muito aprimoramento. E mesmo todos esses quesitos tendo melhorado bastante nos últimos 10 anos, ainda existem grandes preocupações por parte dos usuários em 2025. E com certeza a bateria ainda é uma das principais preocupações, se não for a maior. Mas será que isso vai ser uma questão no iPhone 17e? A tecnologia de bateria certamente melhorou muito nos últimos 10 anos, especialmente no último ano. Elas estão mais avançadas, duram mais tempo, têm vida útil muito maior e suportam um carregamento rápido muito veloz. Só para efeito de comparação, o Xiaomi Mi 4 de 2014 foi lançado com uma bateria de íons de lítio com 3.080 mAh e só 18 watts de potência de recarga. Já o mais recente Xiaomi 15 Pro traz uma enorme bateria de silício carbono com 6.100 mAh e 90 watts de potência. Outro modelo que prova esse enorme avanço de bateria no último ano é o também recém-anunciado Realme GT 7 Pro, que tem 6.500 mAh com 120 watts, entregando recarga de 0 a 100% em só 28 minutos. E mesmo não tendo essa capacidade absurda dos Android chineses, os iPhones mais recentes certamente não deixam a desejar em relação à bateria. Desde 2019, a Apple vem aprimorando muito todo esse processo de bateria, e o iPhone 16 Pro Max é uma prova absurda disso. Ele oferece 4.685 mAh com potência de 30 watts, prometendo 33 horas de reprodução de vídeo. Só para que vocês tenham uma noção, o próprio Xiaomi 15 Pro, com uma bateria quase 30% maior que o iPhone, promete 30 horas de uso nessa mesma métrica. Mas é muito importante perceber isso para que você entenda que nem sempre mais bateria resulta em mais tempo de uso. Enfim, onde eu tô querendo chegar é que os novos smartphones do fim de 2024 estão chegando com novas baterias com a inovadora tecnologia de silício carbono. Basicamente, e muito basicamente mesmo, eu não vou entrar em detalhes em relação a essa tecnologia de bateria, porque só esse assunto já renderia um vídeo próprio. Os ânodos de grafite das células de bateria agora são substituídos por ânodos de silício, que são mais densos e retêm mais capacidade de energia. Mas o melhor é que mesmo tendo muito mais capacidade, as células não ficaram maiores ou mais pesadas. É por isso que os novos celulares da Oppo, da Xiaomi, da Realme impressionam de verdade, já que eles basicamente continuam com as mesmas dimensões e peso dos modelos do ano passado. Em fevereiro de 2025, essa novidade já vai completar 2 anos. E aqui eu entro em uma teoria que eu mesmo fiz enquanto eu estava pesquisando para fazer o roteiro desse vídeo. A Honor confirmou que as suas baterias são produzidas pela fabricante chinesa ATL. Já as baterias de celulares da Oppo e da OnePlus são fornecidas pela CATL, que é uma subsidiária da ATL. E é aí que entra o X da questão. A japonesa TDK Corporation é dona da ATL e da CATL, e depois que a TDK comprou a Amperex, ela se tornou a principal fornecedora de baterias para o iPhone. Com esse relacionamento tão próximo entre a Apple e a TDK, não é impossível imaginar que as duas empresas estejam conversando sobre o uso das novas baterias de silício carbono na linha iPhone 17, especialmente no iPhone 17e, já que a prioridade dele é justamente ser muito mais fino e muito mais leve sem comprometer a durabilidade de bateria. Enfim, essa aqui é uma teoria só minha, eu não vi ninguém falando sobre isso, pelo menos até agora, mas pelo menos pra mim, ela faz bastante sentido. De qualquer forma, é só uma teoria. E além da bateria, uma outra preocupação fica para a durabilidade desses smartphones ultra finos. Eu já falei aqui do desastre que foi quando a Apple lançou o iPhone 6 e todo o burburinho em relação ao Bandgate, mas o fato é que as tecnologias atuais de fabricação conseguiram deixar os smartphones muito mais resistentes e muito mais duráveis. Só que isso é considerando o smartphone com só 8 mm de espessura. Para a Apple bater a marca do iPhone 6, ela vai ter que lançar o iPhone 17R com 6,8 mm ou menos. Mas eu não duvido que, apesar do corpo mais fino de todos,
o iPhone 17 ainda seja muito resistente. Não sei se ele vai conseguir ser tão rígido quanto o iPhone 16 Pro Max é, mas eu realmente acredito que ele não deve decepcionar nesse quesito. Sem falar que ninguém vai ficar tentando dobrar o smartphone para quebrar o tempo inteiro, né? Então, de verdade, eu acho que isso nem chega a ser uma questão. Enfim, agora que a Apple incutiu que quer porque quer um iPhone ultra fino, o que a gente vai ganhar com isso? Eu realmente só vejo duas coisas que os consumidores podem se beneficiar com a chegada do iPhone 17e. Primeiro, o corpo muito mais fino e segundo, o peso muito mais leve. Enquanto eu não vejo muito apelo em ter o smartphone mais fino do mundo, eu entendo completamente quem tem interesse em ter um modelo muito mais leve para usar no dia a dia. Eu mesmo acabei saindo do iPhone 11, passando para o iPhone 10s e depois pegando o iPhone 13 mini justamente por conta da facilidade que é ter um smartphone mais leve para usar no meu cotidiano. Eu acho muito desconfortável usar um celular grande e pesado. E basicamente todo celular hoje em dia é grande e pesado. Então o iPhone 17s seria essa alternativa para quem busca ter o iPhone mais leve, mais fino do momento. Se são benefícios o suficientes para conquistar um público, para atrair muitas vendas, aí eu realmente não consigo dizer. O que eu sei é que nesse processo a gente deve sim perder algumas coisas em relação ao iPhone 17 comum. E ainda considerando a minha teoria de que a Apple deve usar a bateria de silício carbono, eu desconsidero que a gente possa perder nesse sentido, mas ainda imagino que possam ter duas grandes diferenças em relação ao iPhone 17 comum: câmeras e preço. Como a Apple precisa economizar o máximo de espaço possível, os rumores já dão como certo de que o iPhone 17R vai ter só uma câmera traseira com um sensor de 48 megapixels. A parte boa é que isso resultaria basicamente na mesma qualidade de imagem do iPhone 16 atual, e muito provavelmente até melhor. E com excelente capacidade de dar zoom de 2 vezes sem perda de definição e sem precisar de uma lente adicional. A parte ruim é que quem já está acostumado a usar lente ultra-wide desde o iPhone 11 não vai ter mais como fazer essas capturas mais amplas no iPhone 17e. Pior ainda vai ser para quem migrar dos modelos Pro para o novo iPhone 17e, já que eles também vão perder a lente dedicada para zoom, que entrega ainda melhor qualidade de definição. Mas tem uma coisa que deve incomodar a grande maioria: é o preço. O iPhone 17R pode ser o mais caro já lançado, atingindo um preço ainda maior do que o iPhone 17 Pro Max. E aí todo aquele papo de que ele ficaria posicionado entre o iPhone 17 e o iPhone 17 Pro não passaria das especificações. Dizem que podemos esperar uma mudança de preço nos iPhones do próximo ano. Então a gente teria o iPhone 17 pelos mesmos $800 atuais, o iPhone 17 Pro um pouco mais caro, por $1.100, e o iPhone 17 Pro Max com o mesmo aumento, saindo agora por $1.200. Já o iPhone 17 Plus deixaria de existir, e em vez dele chegar por $900, teremos o iPhone 17e por $1.300. Mesmo com esse preço exorbitante, ainda é muito provável que a Apple consiga fazer desse novo iPhone um sucesso. Isso acontece porque todos os dispositivos mais caros da Apple vendem muito bem. O Apple Watch Ultra é um dos relógios inteligentes mais vendidos da Apple. O interesse pelas versões Pro do iPhone é muito maior do que das versões comuns. E o próprio iPad Pro M4 foi um sucesso absurdo de vendas, mesmo com preço muito mais elevado. Então, apesar da gente, do público comum, não ter acesso a esses produtos no primeiro dia, já no lançamento, existe um pessoal muito rico que não se importa em pagar mais. Muito pelo contrário, eles têm um enorme interesse em pagar justamente pela exclusividade. Eu realmente estou curioso para ver o que é que a Apple vai tirar desse iPhone 17e e quais vão ser os diferenciais dele para que a empresa atraia mais consumidores. Por algum motivo, eu acho que esse é o lançamento que mais está me interessando desde o iPhone 13 mini. Eu acho que ter o iPad Pro M4, que é o tablet mais fino da Apple do momento, realmente desperta a minha curiosidade para ver como vai ser esse iPhone mais fino do mundo. E vale lembrar que ainda falta quase um ano inteiro para o lançamento da linha iPhone 17, que deve chegar só lá em setembro de 2025. Até lá a gente deve ver muitos vazamentos em relação a todos os outros modelos da família, e à medida que eles forem ficando mais confiáveis e mais precisos, eu venho comentar aqui com vocês. E isso é tudo por hoje, pessoal. Obrigado por assistirem e até o próximo vídeo.